Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal que tem por objetivo trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. Aqui, a nossa finalidade é ajudar você a ministrar uma aula abençoada no domingo, que Deus possa, de maneira poderosa, usar a sua vida na ministração desta lição. Lição essa que será ministrada no dia 10 de agosto de 2025. Nós estamos aí no nosso terceiro trimestre, já na lição 6, estamos caminhando para a metade do nosso trimestre. Aleluia! Deus tem sido bondoso para conosco. E nesta lição de hoje, nós vamos estudar algumas declarações de Jesus, algumas declarações que identifica ou que manifesta aos seus ouvintes quem é Jesus. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que nos acompanha toda semana na nossa pré-aula, que Deus possa abençoar a sua vida. E vamos à nossa lição logo após a nossa vinheta. Muito bem, retornamos. Título da nossa lição: O grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 8, o verso 58, que diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. A revelação neste versículo é poderosa. Jesus não apenas fala sobre sua existência anterior a Abraão, mas faz uma afirmação profunda sobre a sua divindade. Ao dizer eu sou, ele usa o mesmo nome que Deus usou lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando ele se revela a Moisés na sarça ardente, deixando aí claro que ele é o Deus eterno, sem princípio, sem fim. Deus disse, eu sou o que sou. Essa declaração confronta diretamente os ouvintes de Jesus, pois ele se apresenta como eterno, imutável e plenamente divino. Não é apenas um profeta, um mestre. Jesus é o eu sou, o Deus presente em todas as gerações. Para nós, essa verdade traz segurança e esperança. Se Jesus é eterno, então suas promessas não mudam, seu amor é constante e seu poder é suficiente para todas as circunstâncias da nossa vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Nossa verdade aplicada nos traz a seguinte lição: Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado ao mundo para oferecer salvação a todos que creem nele. Além de redimir, ele também sustenta e supre as necessidades daqueles que caminham com ele. A identidade de Jesus como Filho de Deus é o ponto central
da nossa fé. É o ponto central da fé cristã. Ele não veio ao mundo apenas como um exemplo moral ou um grande mestre para trazer-nos uma grande lição, mas ele veio como redentor enviado por Deus para cumprir o plano eterno de salvação. A salvação que ele oferece, ela é completa. Ela começa com o perdão dos pecados, mas continua com seu cuidado diário na vida daqueles que o recebem. Jesus, ele não apenas salva, ele caminha conosco. Ele conhece nossas necessidades emocionais. Ele conhece nossas necessidades físicas, nossas necessidades espirituais. E se apresenta como aquele que supre cada uma dessas necessidades. Jesus, ele é o pão da vida, o bom pastor, a videira verdadeira, o caminho, a verdade, a vida. Por isso, seguir Jesus Cristo não é apenas uma decisão de fé, é uma jornada sustentada por sua graça e provisão constante na nossa vida. Essa verdade traz segurança e nos desafia a confiar plenamente nele, sabendo que nunca estaremos sozinhos, nem desamparados, enquanto o tivermos como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é destacar que Jesus se revelou aos judeus como sendo maior que Abraão. O segundo é saber que Jesus estava seguro de sua identidade e missão. E terceiro, identificar nas palavras do grande eu sou uma visão da sua divindade. Texto de referência. Nós temos aí o nosso texto de referências em João capítulo 6, João capítulo 8 e João capítulo 11. Vamos a João capítulo 6 e o verso 35, que diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 48, eu sou o pão da vida. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João capítulo 8, vamos ao verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 11, verso 25 diz assim: Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nossos hinos sugeridos: hino 84, 185 e 526. Nosso motivo de oração: devemos orar para que o poder e a autoridade do Eu Sou continuem a operar na igreja. Essa expressão de Jesus, eu sou, revela a sua natureza divina, sua natureza eterna, sua natureza imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, quando nós oramos para que o poder e a autoridade do Eu Sou continue a operar na igreja, estamos clamando para que Cristo se manifeste com poder, trazendo salvação, cura, transformação e direção para a vida da igreja.
E por que que isso é importante? Porque vivemos dias em que a igreja enfrenta desafios espirituais, enfrenta desafios morais, desafios sociais. E é essencial que a igreja de Cristo permaneça firme, cheia do Espírito Santo e consciente da presença real de Jesus Cristo em seu meio. O eu sou continue então curando os feridos, salvando os perdidos, levantando os abatidos e revelando seu nome com autoridade sobre todas as coisas. Orar por isso é reconhecer que não confiamos em métodos humanos, mas no poder sobrenatural de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Que Deus possa a cada dia nos fortalecer para que a nossa oração seja que o poder de Deus continue agindo em meio à igreja, na nossa vida, no nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais uma lição que o Senhor nos permite estudar. A nossa oração, Senhor, neste momento, é que o Teu poder, que a Tua graça, a Tua misericórdia continue a ser derramada sobre a igreja. Que o Teu poder possa continuar manifesto em meio ao Teu povo, Pai, fortalecendo a cada um, animando a cada crente, salvando, Pai, os perdidos, levantando, Senhor, os abatidos, esclarecendo, Senhor, aqueles que se encontram em dúvidas e guiando a Tua igreja segundo a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que a cada dia o nosso coração possa estar voltado para o Senhor e que possamos ver em meio à Tua igreja os milagres acontecendo, sobretudo o milagre da transformação pelo novo nascimento, através da santificação. Que o Teu Espírito Santo possa achar a cada dia lugar em meio ao Teu povo e que cada dia o Teu poder seja algo visível e real na vida da Tua igreja. É no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que eu te oro, que eu te peço pela vida de cada um dos nossos professores. Que no domingo, Senhor, na ministração desta palavra, cada um deles possa ser a manifestação do Teu poder, ministrando com autoridade e com unção dos céus, abençoando e edificando a vida da Tua igreja. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Esboço da nossa lição. Nós temos 3 tópicos. O primeiro, a divindade de Jesus. O segundo, Jesus, pão, luz e porta. O terceiro, Jesus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Nossa introdução nos diz que nesta lição exploraremos as declarações de Jesus Cristo que evidenciam sua divindade. Ele é a maior e mais completa revelação de Deus à humanidade. O Eu Sou se fez carne e habitou entre nós. Jesus não apenas revelou a essência do Pai, mas também abriu o caminho para a salvação eterna. Tópico 1. A divindade de Jesus. O Evangelho de João registra alguns momentos nos quais Jesus declarou: Eu sou, o que aponta para a sua natureza divina. Dessa forma, o Filho de Deus revela que há nele a mesma autoridade e os mesmos atributos do Pai. O Evangelho de João, ele é intencional
ao apresentar Jesus não apenas como um mestre ou como um profeta, como um enviado de Deus para ensinar, mas o Evangelho de João faz questão de apresentar Jesus como o próprio Deus encarnado. Uma das maneiras mais marcantes pelas quais essa verdade é revelada são as declarações "eu sou" feitas por Jesus. Essas declarações são mais do que metáforas, são afirmações de identidade divina. Elas deixam claro que Jesus não é subordinado ao Pai em natureza, mas é com o Pai. Ao reconhecermos essa verdade, compreendemos que adorar a Jesus é adorar o próprio Deus. E que seu poder e autoridade são suficientes para nos salvar, transformar e nos sustentar até o fim da nossa caminhada cristã em direção aos céus. Tópico 1.1. Jesus revela ser o Messias. Na conversa com a samaritana junto à fonte de Jacó, isso nós encontramos em João 4, quando ela afirma que sabia que o Messias viria, Jesus Cristo revela que ele é o Messias. Ele diz: "Eu o sou". Assim se apresenta a natureza divina do Filho de Deus. Então devemos continuar em sua presença, glorificando seu santo nome, porque o grande eu sou não tardará em vir nos buscar. Aleluia! Glória a Deus! Então essa revelação de Jesus como Messias que ele fez à mulher samaritana é um dos momentos mais marcantes do Evangelho de João. No diálogo ali junto ao poço de Jacó, Jesus quebra barreiras sociais, culturais, religiosas e demonstra que o plano de salvação se estende a todos, inclusive aos desprezados pela sociedade, os marginalizados, aqueles a quem as pessoas dizem que não tem mais jeito, que não tem mais solução. A esses, principalmente, Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na verdade, ele não veio para aqueles que se acham autossuficientes. Ele veio para aqueles que reconhecem que são necessitados da sua salvação. Quando a mulher samaritana afirma: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós", Jesus responde com uma revelação direta, com uma revelação extraordinária. "Eu sou o Messias que estou falando com você". Essa é a primeira vez no Evangelho de João em que Jesus declara abertamente a alguém que ele é o Cristo ungido de Deus. E ele faz isso a uma mulher samaritana, o que evidencia que o Evangelho é para todos, sem distinção. Além disso, ao dizer "eu sou", Jesus está identificando como o próprio Deus, ecoando o nome revelado a Moisés em Êxodo 3. Ele não é apenas um profeta ou um mestre, ele é o Deus encarnado, o Salvador prometido desde os tempos antigos. Essa revelação nos convida a pelo menos 3 coisas. A primeira delas é permanecer em sua presença, reconhecendo-o como nosso Salvador. A segunda coisa que essa revelação nos convida é glorificar seu nome, pois ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E a terceira coisa que isto nos convida é viver em expectativa, pois o grande eu sou virá novamente para buscar os seus escolhidos. Aleluia! Essa é a esperança da igreja.
Tópico 1.2. Jesus se apresenta como o grande eu sou. Nosso Senhor Jesus fez uso da expressão eu sou juntamente com diferentes predicados em vários momentos no exercício de seu ministério terreno. Assim, revelou diversos aspectos de sua pessoa, mensagem e ações. Quando Jesus utilizou diversas vezes a expressão eu sou, acompanhada de imagens e metáforas, estas ricas, em significado, essas declarações não são apenas simbólicas, são revelações de fato profundas de sua identidade, de sua missão, de sua autoridade divina. Cada declaração traz à tona os aspectos essenciais do caráter de Cristo e de sua obra. Vamos ver alguns aí. O primeiro está em João 6, quando ele diz: eu sou o pão da vida. Ele quer dizer que ele é o alimento espiritual que satisfaz a nossa fome interior. Aquela fome insaciável que muitas das vezes nós tentamos suprir com riquezas, nós tentamos suprir com drogas, com amizades. Essa fome, ela só pode ser suprida pelo pão da vida, o próprio Jesus. Em João 8 ele diz: eu sou a luz do mundo. É ele quem dissipa as trevas e guia nossos passos com verdade, na luz, na direção certa. Muitas pessoas estão procurando a direção nos dias de hoje. Estão perdidas, desorientadas, mas aquele que anda com Jesus anda com a luz do mundo. João 10 ele diz que ele é a porta das ovelhas. Ele é a entrada para a salvação e a segurança de cada uma das ovelhas. Essa afirmação de Jesus ela é interessante porque no Antigo Testamento, quando os pastores estavam distantes das suas terras, levando as ovelhas para pastar, ao anoitecer essas ovelhas eram colocadas no aprisco, eram colocadas ali no curral improvisado, e o pastor ele deitava na porta daquele aprisco. E esse deitar na porta, no local de entrada, impedia tanto que porventura alguma ovelha quisesse sair, como impedia que o predador entrasse. Então, ele se colocava como a porta daquele aprisco, tanto impedindo que a ovelha saísse e fosse predada, como impedisse que o predador entrasse e levasse a sua ovelha. Então ele era a porta daquele aprisco. Mas em João 10 também ele diz que além da porta ele é o bom pastor. Ele é aquele que tem cuidado de nós. E esse cuidado vem com amor, vem com proteção, vem com entrega, porque ele é o bom pastor. E ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, ele enfrenta qualquer problema para que as ovelhas estejam bem. E foi isso que ele fez por nós. Ele se entregou por nós para que hoje nós estivéssemos aqui, na presença de Deus, tendo livre acesso diante do Pai, restaurando assim a nossa comunhão com Deus. João capítulo 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Isso quer dizer que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. E ele é aquele que dá a vida eterna para nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Em João
capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer que ele é o único meio de termos acesso ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. João 15, ele é a fonte da nossa vida frutífera. Ele é a fonte da nossa vida frutífera. Em João 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele é a fonte da nossa vida frutífera e constante. Ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós somos, então, enxertados nele, e através desse enxerto nós produzimos muita fruta, muito fruto. Então, essas expressões de Jesus revelam que ele é tudo o que o ser humano precisa. Ele não apenas dá vida, luz, direção, sustento, ele é essas coisas em nossas vidas. Ele não nos dá o pão, ele é o pão. Ele não nos dá a luz, ele é a luz. Ele não nos dá a vida, ele é a vida. Então, reconhecer Jesus como eu sou é confessar que ele é suficiente, completo e digno de plena confiança e adoração por parte da igreja que ele comprou, salvou, remiu pelo seu sangue. Tópico 1.3. Tópico 1.3. Deus se revelou como eu sou. Deus se revelou ao seu povo com diferentes nomes. No Monte Sinai, quando Moisés perguntou quem falava com ele, por meio da sarça, a resposta de Deus foi: eu sou o que sou. Êxodo 3. Essa resposta é a revelação total e completa da suficiência de Deus em si mesmo. Eu sou o que sou, sugere que ele é o manancial da vida. E Deus ainda disse a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Ao longo de toda a Bíblia, Deus ele se manifesta ao seu povo com diversos nomes. Esses nomes revelam os aspectos do caráter de Deus, como El Shaddai, o Deus poderoso, como Elohim, o Deus criador, como Jeová Jireh, o Senhor que provê, e Jeová Rafá, o Senhor que sara, entre vários outros nomes que ele se apresenta. No entanto, em Êxodo, no capítulo 3, durante o chamado de Moisés no Monte Sinai, Deus se revela a ele com um nome singular, um nome bem mais profundo do que esses nomes que nós vemos em toda a Bíblia. Ele se revela como eu sou o que sou. Essa declaração é mais do que um nome, é mais do que uma apresentação. Essa declaração é uma revelação da natureza eterna, imutável e autoexistente de Deus. Ao dizer eu sou o que sou, Deus afirma que não depende de ninguém ou de nada para ele existir. Ele é eterno, sem começo, sem fim. É suficiente em si mesmo. Não precisa de complemento, de ajuda ou de aprovação de alguém. Essa revelação comunica a Moisés e ao povo de Israel que o Deus que os chamava era soberano, era fiel, era presente e totalmente capaz de cumprir as suas promessas. Deus não é apenas um Deus do passado ou do futuro. Ele é sempre presente, atuante e Mais tarde, quando Jesus usa essa mesma expressão eu sou,
lá no Novo Testamento, ele reivindica para si essa mesma identidade divina. Isso confirma que Jesus é o Deus que falou com Moisés, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que é pré-existente a todas essas coisas que nós conhecemos hoje. Aleluia! Tópico 2, o pão, a luz e a porta. Neste tópico veremos 3 metáforas usadas por Jesus Cristo para expressar algo em relação a si mesmo e aspectos relevantes de seu ministério terreno: pão, luz e porta. Tópico 2.1, o pão da vida. Jesus é o pão da vida que veio dar vida aos homens. Isso significa que ele alimenta a alma como o pão alimenta o corpo. Essa afirmação do Filho de Deus vem posterior ao milagre da multiplicação de pães e peixes. Os judeus disseram que seus pais comeram o maná no deserto, diante de Moisés, seu maior profeta. Jesus, mostrando ser maior que Moisés, disse: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus, diante da multidão, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essa afirmação de Jesus, ela foi feita logo após o grande milagre da multiplicação em João, no capítulo 6, quando a multidão, maravilhada pelo alimento físico, passou a seguir Jesus em busca de mais sinais e provisão material. No entanto, Jesus ele aproveita aquele contexto para conduzi-los a uma verdade mais profunda. Ele não veio apenas para alimentar o corpo, mas ele veio para dar vida à alma das pessoas. Ao se declarar o pão da vida, Jesus estava revelando que ele é essencial para a vida espiritual, assim como o pão é essencial para o nosso corpo. A verdadeira satisfação está nele, não apenas nas bênçãos temporais. Há muitas pessoas que estão na igreja, estão no meio evangélico, simplesmente porque precisam de uma provisão divina. Porque acreditam que Jesus pode dar a eles algo que eles estão querendo na sua vida material. Mas Jesus, ele vai além. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele não veio para que nós tenhamos uma boa vida neste mundo, mas para que tenhamos uma vida na eternidade. E quem se alimenta de Jesus, ou seja, quem crê nele e recebe ele como Salvador, tem essa fome espiritual saciada. Além de que Jesus deixa claro, ainda no capítulo 6, lá no verso 51, que o alimento que ele oferece conduz à vida. Diferente do maná que os israelitas comeram no deserto e ainda assim morreram. Ou seja, aquele maná era um maná físico, era um maná que sustentava o corpo físico. Mas quem se alimenta de Cristo tem vida, uma vida que não se extingue, que não se acaba, porque é uma vida para a eternidade. E essa metáfora que Jesus usa nos faz refletir sobre a nossa conduta em relação a Jesus, o nosso seguir a Jesus. Nós estamos buscando a Jesus pelas coisas que ele pode nos dar ou pela vida que só ele pode oferecer? Paulo diz que se nós esperarmos em Jesus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja,
Se nós estivermos atrás de Cristo só por causa de uma boa casa, de um bom carro, de um bom emprego, de uma família mais estruturada, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque nós não compreendemos aquilo que de fato Jesus veio fazer aqui. Nós estaremos como os judeus, que achavam que Jesus viria montado em um cavalo branco, vestido em uma armadura, empunhando um escudo e uma espada para os libertar dos romanos. Era assim que eles imaginavam que Jesus viria, que o Messias viria para trazer uma libertação física. Mas Jesus vem, olha para aquele povo e diz: eu vim trazer uma libertação espiritual. Então, nós estamos buscando Jesus por quais coisas? Pelas coisas que Ele pode nos dar aqui nessa terra, ou pelo que Ele pode nos conceder para a vida eterna. Receber Jesus como pão da vida é só para aqueles que têm uma fé madura. Só para aqueles que compreendem de fato a natureza pecaminosa em que foi gerado e a necessidade que tem de ser transformado por Cristo, porque há no futuro uma vida eterna que pode ser vivida com Deus ou que pode ser vivida longe de Deus. E nós precisamos pensar hoje, que vida eterna nós queremos? Que na verdade é uma vida eterna e uma morte eterna. E nós precisamos escolher o que é que nós queremos seguindo a Jesus. Tópico 2.2, a luz do mundo. Somente um encontro pessoal com o Filho de Deus pode iluminar a nossa vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, disse Jesus em João 8. Sabendo que Jesus é a luz, o cristão pode brilhar em meio às trevas deste mundo. Quem serve a Cristo não caminha em trevas tenebrosas, pois é iluminado pela sua luz. Então Jesus, quando ele declara que ele é a luz do mundo e quem segue ele não andará em trevas, ele está nos dizendo que andando neste mundo que está mergulhado na escuridão espiritual, que está dominado pelo pecado, dominado pela confusão, pelo engano, ele está dizendo que se nós estivermos nele, se nós crermos nele, mesmo em meio a tudo isso, nós andaremos na luz, na claridade, porque ele se apresenta como a única luz verdadeira capaz de iluminar o nosso caminho e nos conduzir à salvação. Essa luz que Jesus fala não é uma luz apenas externa, uma luz que as pessoas olham e vê a luz em nós simplesmente no nosso exterior, mas é uma luz que está dentro de nós, que é colocada em nós através do Espírito Santo, através da transformação. Ela então revela o nosso pecado, cura as nossas feridas da alma e ela mostra a direção segura da vontade de Deus para nós, para que nós possamos então trilhar aí o caminho de luz, um caminho em que não venhamos tropeçar. Quem tem um encontro pessoal com Jesus não vive mais em trevas, porque é iluminado pela verdade e pela presença de Cristo através do Espírito Santo na sua vida. O apóstolo João, ele reforça essa realidade quando ele diz que a luz ela resplandece nas trevas. E as trevas
não pode compreender essa luz. Nós vemos isso lá em João, no capítulo 1, o verso 5. Além disso, Jesus nos chama não apenas para andar na luz, mas também para ser luz neste mundo juntamente com Ele. O cristão que segue a Cristo, ele deve refletir a luz de Jesus com suas palavras, com suas atitudes, com seu estilo de vida, no seu modo de pensar, no seu modo de fazer as coisas, no seu modo de atuar em meio a este mundo tão tenebroso, tão difícil, tão escuro que nós vivemos hoje. Lucas, no capítulo 11, ele também enfatiza que quem recebe a luz de Cristo não deve escondê-la, mas deve permitir que ela brilhe, iluminando tudo ao seu redor, influenciando assim os que estão à sua volta. E essa afirmação de Lucas, me faz refletir sobre a nossa condição de luz, a condição de luz da igreja. Se nós formos refletir um pouquinho sobre a condição atual do nosso país em relação aos crentes e formos refletir sobre a situação do nosso país há 25 anos atrás, nós vamos ver que em 2000 nós éramos 15% da população. Nós, evangélicos, éramos 15% da população. Hoje, 2025, nós somos 27%. Nós somos quase o dobro de evangélicos que tínhamos em 2000. Se nós formos ver, fazer uma análise aqui do meu estado, do estado de Rondônia, nós éramos em 2000 27% da população. A projeção para esse ano de 2025 é 52%, ou seja, mais uma vez, quase beirando aí o dobro. E aí, nós fazemos uma indagação, aí um questionamento. Quando se aumenta a quantidade de lâmpadas, a quantidade de luz, o ambiente não precisa ficar mais claro? E aí eu faço uma pergunta para você. O ambiente do Brasil de 2000 para cá, o ambiente da sua cidade, do seu estado, de 2000 para cá, em termos de moralidade, de espiritualidade, em termos de corrupção, em termos de violência. Pergunto a você, tem diminuído, tem sido a mesma coisa ou tem aumentado? Porque se você tiver uma lâmpada no seu ambiente, você tem uma claridade. Se você tem duas lâmpadas, a tendência é esse ambiente ficar mais claro. Então vamos colocar aí que em 2000 nós tínhamos 1/4 da população que era evangélica. Hoje, 2025, nós temos a metade da população que é evangélica no Brasil. 2/4. Melhorou a situação ou piorou? O Brasil ficou mais claro ou mais escuro? Ou continua a mesma coisa? Se ficou mais escuro ou se continua a mesma coisa, tem alguma coisa errada com essa nossa iluminação, com esse nosso ser luz. Tem alguma coisa aí que não está batendo, que precisa ser observado. Precisamos observar isso urgentemente, precisa ser observado. Estamos clareando de fato? Tópico 2.3, a porta das ovelhas. Filho de Deus é a porta por onde entra o refrigério e a vida, a porta pela qual podemos passar e encontrar pastagem.
Somente por ele as ovelhas podem entrar no aprisco e receber a salvação. Com essa convicção, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Essa afirmação que vemos de Jesus em João 10, que ele é a porta das ovelhas, nessas palavras Jesus revela que ele é o único caminho legítimo para a salvação, para uma vida abundante. No contexto do pastorado antigo, o aprisco era um cercado, onde as ovelhas eram protegidas à noite e o pastor literalmente deitava na entrada, tornando-se ele mesmo uma porta. Nada entrava ou saía sem passar por ele. Ao usar essa imagem, Jesus ele comunica que somente por meio dele as pessoas podem entrar no reino de Deus, sendo assim protegidas do mal e encontrando a vida, a proteção e o descanso espiritual. Ele, Jesus, é a porta do refrigério, a porta da paz, a porta da salvação. E essa verdade é reforçada por Paulo, escrevendo a Timóteo lá na sua primeira carta, no capítulo 2, quando ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso exclui qualquer outro meio de acesso a Deus. Nenhuma religião, nenhum ritual, nenhuma filosofia ou qualquer esforço humano pode levar o homem à reconciliação com o Pai. Somente Jesus Cristo é a porta. Para os cristãos, essa imagem é fonte de segurança e de esperança. Se entrarmos por essa porta, estaremos guardados, guiados e supridos por Ele, que nos ama como o bom pastor. Cristo, ele é a porta que abre para a salvação e nunca se fecha para aquele que crê no seu nome, no seu sangue, no seu poder e no seu sacrifício na cruz do Calvário. Tópico 3. Jesus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Neste tópico, vamos refletir sobre mais alguns predicados que acompanham a afirmação de Jesus Cristo sobre si mesmo. Eu sou, que o identifica com a natureza de Deus. Tópico 1.1. A ressurreição e a vida. João descreve a morte de Lázaro e destaca a dor de Marta pela perda do irmão. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então disse a Marta que Lázaro iria ressuscitar. Então, no capítulo 11 do Evangelho de João, nós encontramos aí um dos milagres mais impactantes do ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu amigo. O texto ele descreve a dor de Marta diante da morte do irmão. E ela então, quando Jesus chega até a sua casa, ela olha para Jesus e diz que se ele estivesse ali, Lázaro ele não teria morrido. A declaração de Marta revela fé na presença de Jesus, ao mesmo tempo que mostra uma limitação na compreensão do poder de Jesus. Para Marta, Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro, mas agora parecia tarde demais. Jesus já não poderia fazer nada naquela situação, uma vez que Lázaro já estava morto. Então Jesus ele responde para Marta com muita esperança, trazendo para Marta muita esperança. E ele diz que o irmão dela haveria de ressuscitar. Contudo, Marta pensa na ressurreição futura, porque os judeus criam
numa ressurreição futura. Esse ensino, conhecido entre os judeus, permeava o coração de Marta. E ela então olha para Jesus e diz: eu sei que ele há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. É então que Jesus faz uma das declarações mais profundas do Evangelho de João. No versículo 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui Jesus não está apenas apontando para um evento futuro, mas revelando quem ele é no presente. Ele é a fonte da vida eterna. Ele é o Senhor sobre a morte, aquele que pode transformar luto em alegria e desespero em esperança. Esse milagre não apenas confirmou a identidade divina de Jesus, mas também nos lembra que para todo aquele que crê, a morte não é o fim, pois em Cristo há vida abundante e eterna. Quem crer em Jesus experimenta a ressurreição agora, com a certeza da vida eterna no porvir, com a certeza da vida eterna na presença de Deus. Então, aquele que recebe a Jesus como Salvador, a sua ressurreição é imediatamente. Paulo diz que nós somos ressuscitados com Cristo e futuramente receberemos a vida eterna na presença de Deus. Aleluia! Tópico 3.2: o caminho, a verdade e a vida. Jesus resume sua missão e identidade dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ninguém vai ao Pai sem que ele seja o mediador. Essa afirmativa nos assegura que ninguém pode salvar a si mesmo pelos próprios méritos. Somente Jesus é o caminho para chegarmos até Deus. Em João 14,6, essa declaração de Jesus é uma das declarações mais exclusivas e poderosas do Novo Testamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Essa frase resume a missão de Jesus. Essa frase resume a missão, a identidade e a autoridade divina de Jesus. Jesus não apenas ensina o caminho, ele é o caminho. Ele não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Ele não apenas concede vida, ele é a própria vida. Sendo ele o caminho, Jesus é o único acesso ao Pai. Observa que nessas três afirmativas, ele usa sempre um artigo no singular. Quando ele diz eu sou o caminho, ele usa o artigo masculino definido no singular. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus é o único acesso ao Pai. Jesus não é um dos caminhos. Foi ele quem rompeu o véu da separação e abriu o caminho da reconciliação com Deus. Sem ele, não há ponte entre a humanidade pecadora e o Deus Santo. Esse ensino confronta a ideia de que há muitos caminhos até a presença de Deus. Ou um ditado que a gente ouve muito, que o povo gosta muito de falar quando falamos sobre salvação. Eles dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus ele afirma com clareza que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por meio dele. Não é pelas obras, nem pela religião, nem por filosofias humanas, somente pela fé
em Cristo, temos acesso à salvação. Em seguida, ele afirma que ele é a verdade. Em um mundo cheio de mentiras, cheio de distorções e verdades relativas, que é o mundo que nós vivemos hoje, Jesus, então, é a verdade absoluta. As pessoas dizem que não há verdade absoluta. Ah, sim. E essa verdade absoluta é Jesus, revelada em carne, através do Filho de Deus. Ele é a plena revelação de Deus e nele não há engano ou sombra de variação. E ele também afirma que ele é a vida. Observem que tanto na verdade quanto na vida, ele usa o artigo definido feminino no singular. A, eu sou a. Não é uma das, fechando todas e qualquer possibilidades de haver outro caminho, de haver outra vida, de haver outra verdade. A vida que Cristo oferece, ela é plena, ela é abundante, ela é eterna. Somente nele encontramos sentido e esperança. É interessante nós observarmos esse João 10:10, onde ele afirma que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, que sempre que falamos sobre esse texto, sempre que lemos, sempre que ouvimos alguém comentar, as pessoas sempre relacionam essa vida com a abundância com bens materiais. É importante nós observarmos a coisa que menos preocupou Jesus quando ele andou por aqui. Foi o bem material. O que Jesus veio fazer foi trazer a reconciliação do homem com Deus. Foi buscar e salvar o que se havia perdido. A missão principal de Jesus aqui foi trazer perdão para os nossos pecados, nos reconciliando novamente com o Pai. Então essa vida abundante, o que ela menos abrange na nossa vida é prosperidade material, ou seja, riquezas. Quando Jesus fala de vida abundante, está falando de um relacionamento íntimo, sincero, com o próprio Deus. Um relacionamento ativo, uma vez que Deus é a vida. Então, se eu tenho um relacionamento com Ele, eu tenho vida em abundância. Tópico 3.3. A videira verdadeira. O crente só pode ter uma vida frutífera se estiver unido à videira verdadeira, que é Cristo, pois sem Ele nada podemos fazer. Quando estamos unidos a Cristo, damos muitos frutos. Afinal, todo discípulo é chamado por Jesus para dar bons frutos. Então, em João 15:1, Jesus se apresenta como a videira verdadeira, revelando uma profunda lição espiritual sobre comunhão, dependência e frutificação. Ele diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Essa metáfora, ela ensina que Cristo é a fonte da vida espiritual do crente. Assim como um galho, um ramo, só pode dar fruto se estiver ligado à videira, ligado a uma árvore. Porque se cortamos o galho, se separamos ele da árvore, ele morre. Assim, o cristão só pode produzir frutos que glorificam, que exaltam o nome de Deus, se estiver em comunhão com Jesus. Estar ligado à videira é viver uma vida de relacionamento constante com o Senhor. Por meio da palavra, por meio da oração, por meio da obediência, por meio da dependência do Espírito Santo.
Então, o propósito desta união com Cristo é que o crente produza frutos visíveis, atitudes, palavras, ações que glorifiquem a Deus e revelem a transformação interior que ele recebe todos os dias através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo descreve como um desses frutos produzidos por aquele que está ligado à videira como sendo o fruto do Espírito, que tem aí uma série de virtudes, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E esse fruto que nós produzimos quando estamos ligados em Cristo não é um fruto que origina-se no esforço humano, mas na ação direta do Espírito Santo na minha vida quando eu estou ligado em Jesus. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, mas nele nós somos capacitados a frutificar para o reino de Deus. Jesus, como videira verdadeira, nos convida à permanência. E essa permanência é evidenciada pela obediência à sua palavra e por uma vida cheia do Espírito Santo. Se assim estivermos ligados em Cristo, nós então produziremos muitos frutos. Frutos que permaneçam. Frutos dos lábios que glorificam, que louvam o nome do Senhor. Frutos de santificação, que nos identifica com o próprio Deus. Mas tudo isso só é possível se estivermos ligados em Cristo, que é a videira verdadeira. Aleluia! Conclusão! Devemos permanecer em Cristo. Ao enfatizar as declarações de Jesus como eu sou, a lição de hoje nos exorta a permanecer em Cristo, pois ele é suficiente para salvar, sustentar, prover, guardar, restaurar e nos fazer frutíferos ao longo da nossa caminhada cristã, até que ele venha para a glória de Deus Pai. Que Deus possa abençoar imensamente a sua vida no domingo e que você seja um instrumento poderoso de Deus para a edificação dos seus alunos da Igreja de Cristo. Que você possa ser dirigido pelo Espírito Santo com muita autoridade e unção do alto e que você possa ser lembrado pelo Espírito Santo sobre tudo aquilo que você estudou, que você leu, que você ouviu, que você pesquisou e preparou para ministrar essa aula. Que Deus possa abençoar a sua vida infinitamente. Amém. Deus abençoe.